Esse é o dia que o Senhor nos deu, alegremos-nos, regozijemos nele. Nós estamos aqui, irmãos, juntos para adorar ao Senhor e fazer isso com alegria, pela possibilidade que o Senhor nos oferece de celebrar o seu santo nome. Gostaria de convidar você aí no seu lar a unir-se a nós nesse tempo de louvor e adoração ao Senhor. Louve ao Senhor com gratidão em seu coração. Bom dia, tudo bem com vocês? Mais uma vez juntos virtualmente, nesse domingo de manhã. Eu fico muito feliz de poder estar com vocês mais uma vez. O devocional que vamos hoje estudar, vamos participar, trata de um tema muito importante para nós, que é o próximo. É o relacionamento, mesmo que seja virtual, mesmo que seja pessoal,
É importante a gente sempre lembrar dos exemplos que o Papai do Céu nos dá em toda a Bíblia e em músicas que ele inspirou, como essa que nós vamos cantar agora, A Começar em Mim. Essa é uma dica preciosa de como nós devemos ser. Isso fica cada vez mais importante, porque se a gente pensar de como a gente é, eu digo, posso dizer por mim, que eu tenho minhas dificuldades, e creio que todos têm, a gente se perde, né? Se a gente se fechar só no que a gente pensa. Não, vamos agora juntos, então, cantar com primeira, segunda, terceira voz, contracanto. Faça isso na sua casa. Todo mundo conhece essa música. Ela é muito fácil e muito gostosa, muito linda. É um louvor de aprendizado também. Vamos juntos? A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, como a perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, como a perfeição, como a perfeição. Que mensagem gostosa, né? Que estímulo tão bom que Deus nos dá através do exemplo de Jesus que acabamos de cantar, e vamos continuar a cantar mais músicas nesse inteirinho. Pense agora, peço para você pensar agora no seu melhor amigo. Pensa, lembra isso, sua melhor amiga. Pensou? Duvido que você não tenha um sorriso. E é assim que acontece mesmo. Bom amigo, melhor amigo faz a gente sorrir. Agora pense agora num amigo ainda melhor. Esse eu vou dar um nome. Ele é o nosso melhor amigo, que é Jesus Cristo, que nos leva a algo ainda superior do que o melhor amigo dos melhores, que é o nosso Pai, que é o nosso Deus. Vamos cantar uma música então, que se chama Comunhão, e pensar nessas coisas. Vamos? Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como o orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração.
manifestado em carne, justificado em espírito, Cristo dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido da glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, Ele é o Rei da Glória. Todo poder te foi dado nos céus e na terra. Todo poder te foi dado. Deus o Pai te exaltou sobre todas as coisas. Deus o Pai te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, Cristo dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Todo poder te foi dado nos céus e na terra. Todo poder te foi dado. Todo poder te foi dado nos céus e na terra. Todo poder te foi dado. Teremos a oportunidade de servir ao Senhor com nossas vidas, com nossos bens. A palavra do Senhor nos diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. É um grande privilégio reconhecer a soberania de Deus sobre todas as coisas e participar
na sustentação desta obra, que é a grande obra do Senhor. Nós temos alguns motivos pelos quais devemos orar. Há ainda algumas pessoas enfermas carecendo da nossa oração. Continuamos orando pela nossa pátria, a pátria brasileira, que passa momentos muito difíceis, que Deus dê sabedoria à direção desse país, que Deus dê toda a condição para que possamos sair dessa situação tão difícil na qual nos encontramos. Vamos também lembrar de agradecer ao Senhor por aqueles que fazem aniversário nesta semana. E eu queria falar sobre esses irmãos, que são os seguintes irmãos: irmã Adriana Alamônica Alvarenga, Emanuel Felipe Souza de Oliveira, Jaci Gomes Biasi, Selma Alves de Ataíde, Alda Maria Simões Radig, Jones Vieira de Moraes, Maria de Fátima Ferreira Prudêncio, Joyce Rocha das Neves, Márcio Rogério Pinheiro, Tiago José dos Santos, Heloísa Zerbuini, Correia Malva Coelho, Maria das Graças Silva, Marta Freire Ferreira, Stephanie de Souza Garcia, Valquíria Poltronieri Batista e Laucenir Lima Silva. Esses são os nossos aniversariantes da semana. Desejamos que Deus a todos abençoe rica e abundantemente. Nós vamos orar ao Senhor neste momento. Vamos orar, irmãos. Pai, nós te agradecemos pela bênção de estarmos reunidos mais um domingo para celebrar o nome do Senhor. Queremos suplicar ao Senhor que o Senhor continue visitando aqueles irmãos nossos que estão enfermos, carecendo muito da intervenção do Senhor para a restauração da saúde. Quero te agradecer também pela vida de cada um dos nossos irmãos aniversariantes da semana. Ó Deus, que a tua boa mão esteja sobre cada um deles, ajudando-os, amparando-os nesse tempo da sua vida. Quero também suplicar ao Senhor que de maneira especial o Senhor olhe para o nosso Brasil. Ó Deus, tem compaixão de nós, porque a tua palavra nos garante que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que nós nos voltemos para o Senhor, que nós confiemos no Senhor e que possamos ver do Senhor a solução para os nossos problemas. Continua conosco, ó Deus, no culto dessa manhã. Nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Salvador, em
Irmãos, nosso coração se alegra, porque o Senhor tem sido fiel para com a nossa igreja. E nós nos alegramos pelo fato de que a campanha de missões mundiais mais uma vez foi exitosa. Tivemos um alvo proposto pela igreja e nós não somente alcançamos, mas ultrapassamos este alvo para a glória do nosso Deus. Então, nossa gratidão a toda a igreja que participou, que se envolveu nesta campanha missionária. Nós vamos agora ter um vídeo que expressa a gratidão do Ministério de Missões pelo envolvimento de cada membro da igreja nesta obra do Senhor. Bom dia, queridos irmãos da Igreja Batista da Glória. Eu venho agradecer a Deus e agradecer a cada um dos irmãos que ofertaram para missões mundiais. Graças ao seu esforço, nós alcançamos o alvo de 2020 da Igreja Batista da Glória. Não só alcançamos, como ultrapassamos. Graças a todo este esforço de cada classe, de cada um dos alunos, de cada professor, nós, Igreja Batista da Glória, vamos estar em todos os campos de missões mundiais, através da nossa oferta e através das nossas orações. A Deus toda a honra e toda a glória. Quero, nesta manhã, convidá-lo, meu prezado, a nos acompanhar na leitura da Palavra de Deus, do Evangelho de Lucas, do capítulo de número 10, a partir do verso 25 até o verso 37. Diz assim a palavra do Senhor. Então se levantou certo doutor da lei, que para colocar Jesus à prova, disse: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como lês? Ele lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma, com todas as forças e com todo o entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus lhe respondeu: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de assaltantes que o roubaram e depois de espancá-lo foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, vendo-o, passou longe. De igual modo também um levita chegou àquele lugar e, quando o viu, passou longe. Mas um samaritano, que ia de viagem, aproximou-se, vendo-o, encheu-se de compaixão e chegou perto dele, enfaixou suas feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua montaria, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários, entregou-os ao hospedeiro e disse: Cuida dele. Quando voltar, te pagarei tudo o que gastares a mais. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do que caiu na mão dos assaltantes? O doutor da lei respondeu: Aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze o mesmo. A parábola do bom samaritano é uma das mais inquietantes parábolas contadas por Jesus. E essa parábola surge diante de um questionamento acerca de uma necessidade fundamental para cada ser humano.
O que acontecerá no dia quando nós fecharmos os olhos para esta vida? O que acontecerá quando chegar o dia de nossa partida? Onde nós passaremos a eternidade? Ou será que a eternidade? Esse doutor da lei era um judeu, alguém que se dedicava ao estudo de toda a lei judaica. Entretanto, na sua mente e no seu coração, havia uma pergunta para a qual não tinha resposta. O que eu vou fazer para herdar a vida eterna? E então Jesus, já que ele era um doutor da lei, lhe questiona acerca dos mandamentos, e ele realmente os conhecia. E Jesus então, diante da colocação deste doutor da lei, ele diz que era necessário que esse doutor da lei cumprisse a lei. E esse homem pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? Porque os mandamentos mais importantes da Bíblia são amar a Deus e amar o próximo. E este homem pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? Me parece que esta é a pergunta que tem permeado a vida da humanidade desde o início da nossa história. Quem é o meu próximo? Se nós não sabemos quem é o nosso próximo, nós jamais entraremos na vida eterna. Porque quem não sabe quem é o seu próximo, também não sabe quem é o seu Deus. Para Deus, todas as coisas que existem na terra, as riquezas imensuráveis, tudo quanto há, não é suficiente para dar em troca da vida de apenas um ser humano. Para Deus, as vidas humanas são importantes. Jesus propõe uma parábola, e desta parábola ele destaca aqui 3 personagens. O primeiro personagem é um homem, de quem a Bíblia não diz o nome, mas este homem, ele é a vítima. E essa vítima aconteceu por quê? Porque ele foi assaltado num caminho. E ali, no caminho que aquele homem estava fazendo de Jerusalém para Jericó, ele foi abordado por assaltantes que roubaram seus pertences, espancaram esse homem, deixando-o quase morto. E Jesus diz que estava passando por ali, por aquele caminho, um sacerdote. Quem era o sacerdote? Era um homem religioso, era um líder religioso, mas ele olhou e ele não se importou, ele passou de largo. Ora, isso dá a ideia de que esse homem não estava interessado no seu próximo, naquele que aos olhos dele era um miserável, alguém que era seguramente invisível para aquele religioso. Depois passa também o levita. Quem era o levita? Era aquele que cuidava da administração do culto, era aquele que entoava louvores, era aquele que conduzia de certa forma a congregação no louvor ao Senhor. Mas ele também não foi sensível àquele que estava deixado à beira do caminho, e ele passa também de longe. E então surge um outro personagem, alguém que para a visão judaica era uma pessoa de raça inferior, alguém contra quem os judeus tinham um preconceito acentuado, porque achavam eles que os samaritanos não eram de fato um ser humano
como eles eram. E esse samaritano então se enche de compaixão. Esse samaritano esse samaritano se envolve com aquele homem, diz a Bíblia. E esse samaritano traz para si a responsabilidade de entender que aquele homem que estava caído à beira do caminho era o seu próximo. Então Jesus faz a pergunta ao doutor da lei: quem dentre esses 3 homens parece que foi o próximo daquele que estava caído à beira do caminho? E então o doutor da lei diz: aquele que teve misericórdia para com ele. E Jesus disse: vai e faz a mesma coisa. Jesus está nos ensinando uma grande verdade, irmãos, que nós vivemos um mundo cheio de preconceito pela falta da presença de Deus. Nós vivemos um mundo cheio de preconceito porque nós não temos misericórdia daquele que, ao nosso julgar, é alguém inferior a nós. Hoje nós estamos vivendo uma realidade que está impactando o mundo inteiro. Um fato acontecido nos Estados Unidos, e como sabemos, os Estados Unidos é uma caixa de ressonância. O que lá acontece tem impacto no mundo inteiro e traz novamente à baila a questão da discriminação racial, o preconceito de brancos contra negros em função da morte daquele homem lá nos Estados Unidos. E esta pergunta inquietante não deve fugir de nós. Será que nós também não estamos na condição de não saber quem é o nosso próximo? Será que nós também estamos na condição de entender que somos melhores do que os outros? Será que a nossa raça, a nossa cor da pele faz separação entre aqueles que não são da mesma raça e da mesma pele? Nós precisamos saber quem é o nosso próximo. E para saber quem é o nosso próximo, nós precisamos fazer algumas coisas. Por exemplo, precisamos nos envolver com as pessoas. Interessante que aquele samaritano, ele observa aquele homem caído à beira do caminho e ele para dar atenção àquele que precisava de atenção. Será que eu e você temos parado para dar atenção àquele que precisa de atenção? Será que eu e você temos de alguma forma ficado angustiados em ver a injustiça, em ver o sofrimento de tantas e tantas pessoas que diante da injustiça não tem ninguém que lhes estenda a mão? Irmãos, a igreja, que somos eu e você, nós não podemos calar diante da injustiça. Então a frase mais dita hoje, creio, nos Estados Unidos e em grande parte do mundo é a seguinte: vidas negras importam. E é interessante que quando essa frase surge, alguns, inclusive infelizmente alguns pastores, querem rebater essa frase com uma premissa que parece verdadeira, mas é falsa. Todas as vidas importam. Então, quando ouvem dizer vidas negras importam, eles usam a expressão: não é assim, todas as vidas importam. Isso parece parte da verdade, mas não é toda a verdade. Na verdade, isso é cruel. Por que lá na América e também aqui no Brasil tem que se ressaltar que vidas negras importam? É porque vidas negras, em muitos casos, parecem que não são iguais às outras vidas. Importam para Deus, de fato, todas as vidas, mas o homem, longe de Deus, no seu coração, ele é extremamente levado ao pecado da discriminação, do preconceito, de achar que ele é melhor do que o outro. Irmãos, é um tempo onde nós percebemos muita injustiça, e a igreja do Senhor, ela deve ser uma igreja que clame pelo estabelecimento da justiça,
pela verdade que o Senhor nos trouxe. Quem não sabe quem é o seu próximo está escravizado pelo pecado. Aquele samaritano então se envolve com o seu próximo. Aquele samaritano, ele sai da sua montaria, diz o texto. Ou seja, para saber quem é o meu próximo, eu preciso descer do meu cavalo. Há tanta gente que acha que é mais do que é. E a Bíblia diz que Deus olha para a nossa estrutura e lembra-se de que nós somos pó. Nós todos viemos de uma mesma raiz. Diz Paulo aos Romanos, no capítulo 5, que de um só Deus fez toda a raça da humanidade. Não há ninguém melhor do que o outro. Então nós precisamos nos importar se queremos saber quem é o nosso próximo. Nós não podemos, de forma alguma, se queremos ter a vida eterna, tratar o outro como se não fosse igual a nós. Jesus Cristo disse que o grande problema da humanidade é a falta de amor. Os 2 mandamentos: ama a Deus e ama ao teu próximo. Para saber quem é o meu próximo, eu tenho que me envolver com ele, eu tenho que descer do meu pedestal, da minha empáfia de achar que eu sou melhor do que sou, e tenho que fazer alguma coisa. Diz o texto que aquele homem meteu a mão no próprio bolso para ajudar aquele que estava passando por uma terrível necessidade, ao ponto de estar sendo julgado à beira da estrada. Meus irmãos, na estrada desta vida que vivemos, existem 2 caminhos. Um é o caminho de não se envolver, e o outro é o caminho de se envolver. Um é o caminho de passar de longe, o outro é o caminho de passar e parar e estar perto. Há na estrada pessoas que precisam de compaixão. Há na estrada pessoas que ao longo da história estão sendo discriminadas. Qual é a nossa atitude? A questão não é saber quem é o meu próximo. A questão é fazer-me próximo de causas que somente a presença de quem conhece a Jesus, de quem ama a Deus, fará a diferença. Como disse o grande líder sul-africano Mandela, o homem não nasceu com preconceito. O preconceito foi ensinado e o amor também precisa ser ensinado. Infelizmente, irmãos, o Evangelho muitas vezes tem sido um motivo, o falso Evangelho, para encobertar na mente de muitos que a ele se achegam um preconceito, um racismo que não tem base para quem de fato conhece ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que cada um de nós faça um exame da nossa própria vida e pergunte: quem é o meu próximo? E entenda o seguinte: vidas para Deus importam, todas elas. Mas esse tempo é um tempo de pensar, vidas negras importam. Por que isso? Porque quando o Estado assassina um menino de 14 anos com cerca de 70 disparos, nós não podemos ficar calados. Quando alguém é sufocado ao ponto de perder a sua respiração e morrer, nós não podemos ficar calados. Quando uma madame permite que uma criança vá só, pegue o elevador e morra, nós não podemos ficar calados, porque isso acontece em função da cor da pele. E Deus não é um Deus que trata o homem com discriminação. E nós precisamos, se nós queremos ter a certeza da vida eterna, amar a Deus de todo o coração e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Para terminar,
Eu queria deixar uma ilustração diante dessa polêmica. Todas as vidas importam ou vidas negras importam? Se você estivesse e fosse alguém, por exemplo, de uma corporação de apagar incêndio, no caso os bombeiros, e você chegasse em uma comunidade, e naquela comunidade estão muitas casas, verdadeiramente todas as casas importam, mas uma casa estava pegando fogo. Qual a casa que você daria atenção como bombeiro? Onde você atacaria? Você atacaria aquela casa que está pegando fogo para que o fogo fosse liberado, não é verdade? Então, todas as casas importam, mas naquele momento aquela casa importa mais. Para Deus, todas as vidas importam, isso é verdade. Mas hoje, diante da questão social, diante da discriminação racial, vidas negras importam sim para Deus e tem que importar para a Igreja do Senhor Jesus. Que Deus para isso nos abençoe. Amém. Nós temos agora também algumas fotos da participação do Ministério de Ação Social, visitando alguns irmãos, especialmente irmãos idosos, irmãos enfermos, e levando um pouco do carinho de nossa igreja nesse tempo da vida desses irmãos. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos unir. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. É a família do Senhor. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos unir. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Mais do que o homem já viu. Da terra e paz, sendo por Cristo salvo. Traço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. Do amor do Pai, o nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar. Posso ouvir um som de esperança
inspira em seu amor. Me abraça com tua graça e me faz dizer: viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Posso ouvir um som de esperança. Ele vem de um povo redimido. Reinos e nações um dia ouvirão a voz de quem quer transformar o mundo. E essa voz me inspira em seu amor. Me abraça